Olá, bredidos e bredidas, ovos e jovas. Aqui quem fala aqui é o Capitão Gancho, é o Capitão Caverna, não, é o Itiel, o professor de filosofia de vocês, porque filosofar é preciso. E olha nós aqui em mais uma semana de aula. Vamos filosofar. Eu espero que vocês estejam muito bem. Apertem os cintos que nós vamos decolar em mais uma aula de filosofia. E a nossa aula de hoje, vamos direto ao ponto. A nossa aula de hoje é sobre as formas de saber. Pegue aí papel e caneta, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e vamos começar a nossa aula de hoje sobre as formas do saber. Existem várias formas para chegar ao conhecimento. Sendo assim, o homem sempre buscou saber mais sobre a verdade. Esse desejo de saber é inerente ao ser humano. Então, sempre desejou conhecer a verdade. Faz parte da vida dos seres humanos de todas as idades, em qualquer época e em qualquer lugar. Todos querem saber a verdade. Então, esse desejo moveu aí as pessoas a elaborarem perguntas sobre o mundo, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a liberdade, sobre o bem, sobre a justiça e assim por diante. Vários assuntos, várias perguntas foram surgindo para chegar aí a uma forma de conhecer as coisas. Então, esse desejo aí por conhecer, por saber, abriram aí diversos caminhos para responder a essas perguntas. Então, um dos primeiros caminhos seguidos aí pelo homem na busca pela verdade foi a mitologia. O que é a mitologia? Então, a mitologia, formada aí por narrativas repleta de deuses, heróis e acontecimentos incríveis, né? Acontecimentos aí bastante fantásticos. Então, essa é a mitologia. E ficaram conhecidos aí também como mitos. Então, vieram as primeiras... a mitologia foi uma das primeiras tentativas aí de respostas sobre a origem do mundo, a finalidade da vida e a ordem natural das coisas. Então, a mitologia foi uma das primeiras formas aí que o homem encontrou para explicar a sua realidade. Então, mas aí, depois de passado algum tempo, surgiram outras perguntas. Surgiram pessoas aí descontentes também com essas respostas que vinham dos mitos, que vinham da mitologia, porque eles desejavam argumentos mais lógicos, mais racionais. E daí nasceu o quê? O quê? A filosofia. Justamente nasceu a filosofia. Justamente porque eles buscavam um caminho aí que se aproximasse da verdade mais racional. Daí nasceu a filosofia. Então, os primeiros filósofos, chamados filósofos da natureza, ou pré-socráticos, eles acreditavam que as respostas para essas perguntas estariam na natureza. Então, bastava observá-la e compreendê-la para então conhecer e descrever a natureza. Então, esses filósofos acreditavam que o princípio de todas as coisas vinham dos 4 elementos. Uns diziam que era do fogo, outros diziam que era da água, outros diziam que era do ar, outros diziam aí que era da terra. Então, eles analisavam justamente, foi daí que começou a filosofia, os filósofos da natureza, e depois teve um grande desenvolvimento após os filósofos da natureza. Também nós temos aí o desenvolvimento de outra forma de saber, além da filosofia, que é a ciência. E o que é a ciência? Surgiu aí, a ciência vai surgir na busca por explicações aí objetivas e comprováveis para os fenômenos. Eles querem mensurar aquilo que acontece no mundo através da experiência. E para isso eles se utilizam de equipamentos, tecnologia aí cada vez mais sofisticadas em suas investigações. Então, para nós sabermos aí sobre verdade, sobre sabedoria, esse é um conteúdo que é muito tratado, as formas de saber, como nós falamos, mitologia, filosofia, as ciências.
E quando nós falamos disso, sobre a verdade, muito se escreveu sobre a verdade. E eu queria trazer aqui para vocês, apresentar para vocês, um filósofo muito importante na Grécia Antiga, chamado de Pitágoras. Ele viveu na Grécia Antiga aproximadamente no século V a.C. e teve muitos seguidores. Foi um matemático e filósofo, Pitágoras. Além de ser considerado o criador do termo filosofia. Se alguém perguntar para você, quem criou o termo filosofia? Você vai dizer Pitágoras, tá certo? Por quê? Porque eles chamavam Pitágoras de sábio. Aí Pitágoras falava assim, não, eu não sou sábio, eu sou amigo da filosofia. Ou seja, eu sou um filósofo, porque sabedoria, justamente, filosofia quer dizer o quê? O amigo da sabedoria. Então, foi ele que disse, criou esse termo aí, filosofia, ou seja, o amor à sabedoria, né? O amigo da sabedoria, que quer dizer filosofia. Então, foi justamente Pitágoras que cunhou esse termo, filosofia, o amigo da sabedoria, o amor à sabedoria. Então, ele dizia que não ainda tinha alcançado a sabedoria, mas ele estava sempre em busca de estar cada vez mais próximo, né, da sabedoria. Então, com o passar do tempo, aí, diferentes filósofos refletiram sobre o verdadeiro significado da palavra sábio. Então, aí na antiguidade grega, muitos deles concluíram que um sábio não seria dotado apenas de grandes conhecimentos, mas também de simplicidade, autocontrole, independência, coragem para enfrentar as dores que não pudesse evitar e disposição para agir sempre de acordo com o bem. Então, como dizia Pitágoras, não sou um sábio, sou um filósofo, sou um amigo da sabedoria, sou alguém que busca a sabedoria, que busca a verdade. Isso na antiguidade. E quando nós chegamos aí na modernidade, como que os homens queriam obter o conhecimento? Como ter certeza de o que sabemos é realmente verdade? Então, diversos filósofos aí, europeus, refletiram sobre o que e como podemos saber. Isso no século XVII. Surgiram dois movimentos de pensamento, racionalistas e empiristas. Racionalistas representado pelo francês René Descartes e o empirismo representado pelo inglês John Locke. E o que falavam esses pensadores? Para os racionalistas, a compreensão da realidade viria através da razão. A apreensão da realidade se daria pela razão, ideias do nosso intelecto, ideias inatas. Então compreenderíamos a realidade através da nossa razão. Já os empiristas compreendiam, John Locke dizia que não, nós somos um papel em branco, uma tábula rasa. Nós compreendemos a realidade a partir das nossas experiências, dos 5 sentidos do corpo. A partir do momento que nós temos as sensações, as percepções, as experiências, daí nós construímos um conhecimento. Racionalistas, René Descartes, razão. Empiristas, experiência, com John Locke. Nós somos uma tábula rasa, um papel de folha em branco que vai sendo preenchido a partir das nossas experiências. Então é isso que eles diziam. René Descartes dizia, penso, logo existo. John Locke, mais ou menos, dizia, sinto, logo penso. Então, um estava na França, outro na Inglaterra, racionalistas, empiristas, formas de saber. Nós analisamos várias formas de saber, desde lá da antiguidade, chegando agora na modernidade. E agora, quais são as formas de saber? É a mitologia? É a filosofia? É a ciência? Formas de saber foi a nossa aula de hoje. Racionalistas, empiristas, é pela razão? É pela experiência? Como nós podemos conhecer de várias formas a realidade que nos cerca. Valeu, galera! Ficamos por aqui e até mais! Até a próxima! Tchau, tchau!